Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a fusão a frio, todos os seus preceitos teóricos e também como que essa notícia se desdobrou na sociedade. Meu nome é João Paulo Bernardes e juntamente com as minhas colegas e parceiras Beatriz Ribeiro, Beatriz Maia e Rafaela Menezes, iremos falar tudo sobre esse assunto. Bom, no ano de 1989, dois químicos na Universidade de Utah, Stanley Pons e Martin Fleischmann, revelaram à imprensa e à comunidade científica resultados revolucionários a respeito de suas pesquisas. Eles alegaram ser possível realizar o que ficou conhecido como fusão a frio. O procedimento experimental apresentado pela dupla consistia numa eletrólise, com eletrodos de paládio e platina. Eles utilizaram água pesada, onde os átomos de deutério substituem os átomos de hidrogênio. Aplicando uma carga elétrica ao sistema, os átomos de deutério se separam dos átomos de oxigênio e entram no eletrodo de paládio. Dentro deste eletrodo, então, a pressão se elevaria. Isso levaria à fusão dos átomos de deutério, liberando uma quantidade considerável de energia. Este anúncio despertou interesse internacional e cientistas de todas as partes buscaram reproduzir o experimento a fim de confirmar esses resultados. Porém, os resultados publicados pela dupla não foram encontrados na mesma escala de geração de energia em nenhuma das outras tentativas, o que levou a comunidade científica a questionar se aquilo realmente havia acontecido daquele jeito. Outros procedimentos experimentais, inclusive, chegaram a resultados de liberação de energia anômala semelhantes ao experimento de Pons e Fleischmann, mas energia como fonte de reação nuclear não foi comprovada. A fusão nuclear, utilizada até então, era feita num ambiente controlado, a cerca de milhões de graus centígrados. E a perspectiva de se realizar esse procedimento a temperatura ambiente e num processo tão simples e rotineiro abriu um leque de possibilidades para uma nova era de geração de energia. Até o momento, ninguém foi capaz de realizar a fusão nuclear em tais condições, o que nos leva a crer que ela não é possível. Estudos posteriores a Pons e Fleischmann, quem se destacou foi Edmund Storms. Ele é um químico nuclear formado na Universidade de Washington, em St. Louis, sendo um dos principais expoentes no estudo da fusão a frio, com mais de 4.500 citações ao seu artigo Um Guia para Estudantes da Fusão a Frio. Ele criou este site para ser uma biblioteca de estudo para esse tema. Storms propõe que, para que ocorra a Low Energy Nuclear Reaction, que é a fusão a frio, são necessárias 3 etapas: a formação do NAI, que é a sigla em inglês para Ambiente Nuclear Ativo, a entrada dos átomos de hidrogênio no NAI e a interação desses átomos resultando na reação nuclear. Espera-se que essas etapas sigam um comportamento químico convencional, obedecendo assim às leis que regem o processo. Dessa forma, espera-se que nas 2 primeiras etapas resultantes, numa redução da energia livre de Gibbs, sendo espontâneas e isotérmicas, ao contrário da fusão a quente, onde esse processo não é espontâneo e demanda gasto energético para ser realizado, obtendo um ΔG elevado, e a taxa de formação deve ser controlada pela energia de ativação. A gente sabe que, pela equação da energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio, ΔG padrão vai ser igual a menos RT ln de K. E é proposto uma equação onde que K está relacionado à potência produzida na reação nuclear, T é a temperatura em NAI e ΔE é a energia de ativação para formar o NAI, ou para fazer os íons H+ disponíveis para NAI, que é a equação de baixo. Após a formação do NAI, quem determinará a taxa de átomos de deutério a entrar no NAI será a pressão do hidrogênio aplicada à sua respectiva temperatura. Sendo assim, as principais variáveis da reação será a energia local e a concentração de hidrogênio deutério.
De qualquer forma, espera-se que os efeitos gerados possam ser explicados pelas leis da termodinâmica. Vamos discutir, então, algumas das limitações desse método proposto. Para entendermos algumas dessas interferências, precisamos primeiro entender a barreira de Coulomb. A barreira de Coulomb é um obstáculo produzido pela repulsão eletrostática entre um núcleo de dois átomos. Sabendo que os prótons possuem a mesma carga, a tendência natural é que haja uma forte repulsão. Portanto, para manter os átomos perto o suficiente, é necessária uma grande quantidade de energia. Esta pode ser oferecida ao sistema na forma de calor, altas temperaturas e exercendo trabalho sobre o sistema a altas pressões. Como é possível observar neste gráfico, quanto menor a distância intermolecular, maior será a energia de repulsão entre os dois núcleos. O ponto de menor energia versus a distância observada no gráfico representa a condição propícia à realização de ligações químicas. Porém, ao superar essas interações eletrostáticas, os dois núcleos ficam próximos o suficientes, ocasionando a fusão nuclear, a quente. Bom, como a fusão a frio tinha supostamente acontecido, a tarefa que os pesquisadores estavam atrás era agora buscar um meio de explicar o que tinha acontecido na fusão a frio, contornando a barreira de Coulomb. Desta forma, se os nêutrons estivessem envolvidos no mecanismo da reação nuclear, a barreira de Coulomb não seria mais um obstáculo para a fusão acontecer. Assim, diversos pesquisadores propuseram que haveria um aglomerado de nêutrons estáveis e aprisionados, que, de alguma forma, são liberados por meio de algum mecanismo desconhecido, a fim de que a fusão a frio ocorra. Entretanto, não existe nenhuma evidência direta da existência desse aglomerado presente na reação. E se existisse de fato, seria muito óbvio e muito fácil seria detectado por conta de sua alta densidade. Sendo assim, outros propuseram um conceito de plasmons, ou elétrons superpesados, que são capazes de passar por um conjunto de átomos próximos a velocidades próximas à da luz, enquanto acumulam energia dos campos de energia circundantes sem perdê-la antes que um próton seja encontrado. Entretanto, isso não seria justificável porque entraria em conflito contra a distribuição de Boltzmann e também a segunda lei da termodinâmica. Uma outra explicação foi dada por Chubbs, que propôs que o deutério pode se converter em uma onda sob condições adequadas. Sendo assim, ele pode interagir com uma outra onda de deutério e a barreira de Coulomb não seria mais um obstáculo. Essa interação forma brevemente uma onda de hélio, que lentamente se converte em uma partícula de hélio, perdendo pequenos quanta de energia para a rede circundante. Simplesmente ter um arranjo periódico de átomos, como eles propõem, não é o suficiente, porque essa condição universal existe em todos os materiais, enquanto as reações nucleares são raras e localizadas em regiões espaciais. Existem outros fatores que negam a fusão a fria da forma como ela foi estudada, mas esses fatores são mais complexos de se relacionarem com a termodinâmica. Bom, agora falando um pouco sobre as vantagens que essa possível fusão a frio teria em comparação com a fusão a quente. O primeiro ponto é que a fusão nuclear a quente, ela exige pressões e temperaturas muito altas. São condições que são parecidas com a do interior das estrelas, como o próprio Sol, onde ocorrem reações de fusão de átomos de hidrogênio que originam núcleos de hélio. Para a realização dessa fusão, muita energia é consumida para atingir tais condições de pressão e temperatura. Além disso, os aparelhos usados para isso são muito caros e enormes.
Além disso, essa fusão ela só foi conseguida de maneira controlada em intervalos mínimos de tempo. Já a fusão a frio, que foi proposta por Pons e Fleischmann, parecia mostrar o processo de fusão sem essas condições complexas de serem alcançadas. Segundo o anúncio que eles fizeram, eles haviam encontrado o que seria a solução para os problemas energéticos da humanidade, porque supostamente tinham conseguido realizar a fusão de núcleos atômicos numa temperatura ambiente. A fusão, conforme já foi explicado, seria feita através de um procedimento extremamente simples, que é a eletrólise, utilizando o deutério, o isótopo do hidrogênio. Isso significaria produzir quantidades enormes de energia com um custo muito baixo e de uma maneira muito fácil. Outra vantagem que a fusão a frio teria sobre a fusão a quente é a baixa emissão radioativa. Os pesquisadores descreveram uma emissão discreta de nêutrons e uma quantidade indeterminada de raios gama, indicando produção de grandes quantidades de energia com uma baixa quantidade de lixo radioativo. Por conta disso e também da simplicidade do processo, geradores de energia a partir dessa fusão a frio, eles poderiam ser instalados em cada casa. Bom, algumas considerações finais desse trabalho. Apesar de parecer impressionante, o experimento realizado por Pons e Fleischmann gera controvérsia até os dias de hoje. Na época, quando os pesquisadores enviaram o artigo descrevendo a sua descoberta à revista Nature, ele acabou não sendo publicado e foi assim divulgado na imprensa. A partir disso, pesquisadores no mundo inteiro tentaram reproduzir o mesmo experimento, mas não obtiveram sucesso. O físico italiano Carlo Rubbia, que venceu o Prêmio Nobel de 1984 de Física, ele criticou essa descoberta de Pons e Fleischmann e afirmou que a natureza não permitiria uma solução tão simples para um problema tão complexo. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que usamos para essa pesquisa, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.